setembro de 2012. O São Paulo está pronto para o jogo de 6 pontos contra o Internacional no Morumbi. Com a ausência de Lucas, que está na seleção brasileira, quem vai para o jogo é Osvaldo. Mesmo sem 6 titulares, o Corinthians promete fazer bonito e vencer o Lanterna Figueirense em Florianópolis. Mais nova contratação do Palmeiras, o lateral Leandro é oficialmente apresentado na academia de futebol. Ingressos caros não animam o torcedor para o jogo entre Seleção Brasileira e África do Sul. Você vai ver também o treino dos Bafana Bafana e um show de gols pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. No Todo Seu de hoje vamos relembrar a vida e obra de um compositor de grande destaque na história da música popular brasileira. Um dos fundadores da Estação Primeira da Mangueira, eu tive o orgulho e o privilégio de conhecê-lo, o inesquecível Cartola, com a presença do jornalista Felipe Machado e do cantor Carlos Navas. Aí os bastidores da telinha. Claro, para nossa felicidade, Zé Armando Vanucci vem repleto de novidades no De Olho na TV. E eu, como sempre, aqui te esperando. Todo seu, hoje, 10h40 da noite. O projeto Acervo Casper Libero vai digitalizar e disponibilizar gratuitamente um patrimônio do jornalismo brasileiro. O acervo dos jornais A Gazeta e a Gazeta Esportiva. Também será recuperado o acervo de discos da Rádio Gazeta, que guarda mais de 78 mil exemplares de todos os gêneros. Patrocínio Projeto Acervo Casper Libero. Fundação Casper Libero. Comunicação a serviço da sociedade. Se para ir ao cinema tem hora marcada, para ir ao futebol tem hora marcada, para ir trabalhar tem hora marcada, por que para cuidar da saúde, que é muito mais importante, não tem hora marcada? A Haddad vai implementar a rede Hora Certa. Consultas, exames e até pequenas cirurgias com hora marcada. Haddad 13. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Eu me orgulho muito das coisas que eu já fiz na vida. Seguro-desemprego, genéricos, hospitais, ensino técnico, bilhete único pro metrô, rodoanel, estradas, muita coisa boa. Já provei a você minha capacidade de realizar, de inovar, de melhorar a vida das pessoas. Agora, de maneira franca e clara, eu quero dizer a você, se eleito, vou levar meu mandato até o fim. 4 anos. E vou dar o melhor de mim pela nossa cidade. Serra, prefeito. Vem aí, o 9º Troféu Mesa Redonda. Aguarde. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre e rende, dura muito mais. Valtec Supermanta líquida impermeabilizante. Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias. Movida por desafios. Tem partido que investe em metrô, mas não investe em corredores de ônibus. O outro partido investe em corredores, mas não investe em metrô. Chega de picuinha. Vou unir governo federal e estadual, porque a cidade de São Paulo precisa dos dois. Nos últimos anos, muitos políticos eleitos pelo povo não foram dignos dessa confiança. A sociedade, então, se mobilizou. E depois de um abaixo-assinado que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas, fez surgir a Lei da Ficha Limpa. Nessa eleição, ela já vai estar em vigor. Ficha Limpa, esperança de dias melhores para todos nós. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Não importa qual é seu esporte favorito, o time que você torce, os lances que você acha mais bonitos. Não importa qual é a sua turma, você está convidado para fazer parte da turma do Super Esporte. Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva vai começar falando da Seleção Brasileira. A Comissão Técnica comandou hoje o último treino no Centro de Formação de Atletas da categoria de base do São Paulo, em Cotia. Amanhã ainda haverá outro treino, mas no Morumbi, quando o técnico Mano Menezes deve definir a equipe que enfrenta a África do Sul na próxima sexta-feira. O repórter Luiz Henrique Gurian esteve mais uma vez ao lado da seleção e tem as informações. É com você, Gurian. Nas entrevistas coletivas de hoje, olha só que peso, hein? Oscar,
Neymar e Leandro Damião, que começou falando dessa reta de chegada da seleção brasileira nos preparativos, visando já a Copa das Confederações. Desde o jogo da Suécia, o Mano já colocou pra gente o que vai ser agora. São jogos diferentes, não é que nem Olimpíadas. E acho que o grupo foi agregado de jogadores experientes também, que já tem bastante história em seus clubes. Leandro Damião ainda falou a respeito deste apoio do torcedor, pequeno até agora, pouco mais de 27 mil ingressos vendidos de forma antecipada. O torcedor vai vir para apoiar com certeza, porque é a camisa do Brasil que vai dar dentro de campo, jogadores defendendo ela. Depois do Leandro Damião, foi a vez de Oscar comentar a respeito de um assunto que não está muito ligado à seleção brasileira, mas diretamente ligado a ele e ao Corinthians. Final do Interclubes que acontece no Japão. Lá, por enquanto, não está focado no Corinthians, não está focado no Mundial. Lá foca cada jogo. E aqui no Brasil, o Corinthians foi campeão da Libertadores pela primeira vez, então está muito ansioso a torcida, o pessoal para o Mundial lá. Eu acho que vai ser um grande jogo, vai ser uma grande final se as duas equipes chegarem na final. Neymar foi o jogador que respondeu o maior número de perguntas e a primeira foi exatamente a respeito do pouco público até agora para este jogo de sexta. Era a nossa vez, então a gente tem que trabalhar muito para reconquistar o povo brasileiro, para trazer a alegria de volta. Nesse momento de saídas como de Lucas, Oscar, Hulk, a dele, o que ele projeta? A vontade eu tenho, um sonho que eu tenho, nunca escondi de ninguém, mas eu tenho um momento certo para tudo, né? Chegou o momento do Oscar, chegou o do Lucas, enfim, eu sei que vai chegar o meu. Eu acho que a hora não é agora, né? Ainda é um pouco cedo. Neymar ainda falou a respeito do Paulo Henrique Ganso, amigo dele do Santos, mas que pode mudar de clube a qualquer momento. O São Paulo é aquele que está mais próximo de contratá-lo. Converso pouco com ele sobre esse assunto, que é um assunto chato, que nenhum jogador gostaria de estar passando. E o Paulo Henrique, por ele ser o Ganso, por ele ser o jogador que eu acho que ele não deveria estar passando por essa situação, independente de quem está certo ou de quem está errado. Por fim, Neymar falou a respeito de desafio, o que para ele não é nenhuma novidade, esse momento da seleção brasileira e tanta cobrança. O jogador está ali para isso, então acho que a pressão é gostosa, é saborosa, tem que saber levar, é tranquilo, mas é só jogar o nosso futebol, jogar o nosso futebol feliz, alegre, que a pressão a gente tira de letra. Bom, esse então é o dia da seleção brasileira, que amanhã encerra os treinamentos, na sexta pega a África do Sul e espera-se que os ingressos que têm o preço mínimo de R$80 e o máximo de 300 sejam consumidos um número bem maior, numa velocidade bem maior, para que se tenha uma casa bem mais movimentada neste 7 de setembro. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A seleção não está atraindo tanto público? Você pode explicar de N maneiras. Para mim, a mais importante delas é que hoje a seleção deixou de ter grandes atrações, né? Até mesmo o time principal você tem dificuldade para definir, para escalar. E outra, qual é o grande jogador hoje brasileiro brilhando no mundo? Quer dizer, a contratação mais cara, até então, se bem que o Hulk acabou de ser negociado também, foi de um zagueiro. Quer dizer, o Thiago Silva com o PSG. Então, antes você tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, vários jogadores brilhando, Romário num passado não muito distante, e hoje você não tem mais esses jogadores brilhando no futebol europeu, você não tem mais esses grandes nomes. Hoje você acha 1, 2 grandes nomes na seleção brasileira e olhe lá ainda, né? Não são poucos. Ainda assim, a seleção tem que se preparar para o Mundial, para a Copa de 2014, passou por um período muito turbulento e só jogando mesmo para que você tenha um time de fato, que você saiba de cor, do 1 ao 11, né? E uma seleção entrosada que motive ainda mais o torcedor. Falaram sobre outras questões, sobre o Ganso, essa novela Ganso já passou do tempo. O Ganso não quer o Santos não quer o Ganso e outros times querem o Paulo Henrique Ganso. Casos do São Paulo, do Grêmio e até do Atlético Mineiro. Cabe ao Santos estudar essas propostas, ver a que melhor se encaixa no contexto e negociá-lo. Para o bem do Ganso, para o bem do Santos e para o bem de todos nós que não mais suportamos essa novela. Para o bem geral da nação, Osmar Garrafa. Tá certo. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu listo aqui 3 itens
pelo pequeno público para Brasil e África do Sul. O primeiro dele é o adversário, que não arranca suspiros de ninguém, né? A África vai ser um sparring dos mais fracos, pior, um pouquinho melhor do que a China na próxima segunda-feira. O preço do ingresso muito salgado para ver Brasil, R$80. O preço mais barato é muita coisa. Então, se você quiser ver Brasil e África, pelo menos a seleção brasileira, vá amanhã no estádio do Morumbi ver o treinamento, que amanhã é com portões abertos. Mais barato. Natural. Então, acho que o preço poderia ser o equivalente ao Campeonato Brasileiro, o ingresso mais barato, pelo menos a R$40, que já é um preço elevado demais. E a própria seleção brasileira, que ela tem decepcionado, né? Aqui a gente, quando se faz a avaliação, se faz uma avaliação do todo. E qual é o todo do trabalho do Mano Menezes? Nós não temos, em 2 anos de trabalho, uma seleção definida. Agora ele parece que esboçou uma seleção, e uma seleção que não agrada muito. Disputamos a Copa América, o Brasil fez uma campanha muito ruim. Essa é a grande verdade. Nós estivemos lá na cobertura, foi uma campanha muito ruim da seleção brasileira. E agora nos Jogos Olímpicos, onde o Mano também teve, inclusive, a cabeça dele colocada a prêmio, chegou à decisão, é verdade, mas com um nível de adversários muito fraco, e teve uma partida desastrosa contra a seleção mexicana, não trouxe o tão sonhado ouro. Então o trabalho da seleção brasileira, e aqui não vai uma crítica pessoal ao técnico Mano Menezes, e sim a esse momento dele, a esse momento à frente da seleção. Até o momento não deu liga. Optou-se pela permanência dele? Ele vai seguir à frente da seleção brasileira? Ótimo. Vamos torcer que a partir de agora ele possa achar uma seleção, achar um goleiro, que a seleção comece a jogar aquilo que a gente espera, para que possamos chegar na Copa das Confederações bem e no Mundial como favoritos, porque não somos nesse momento favoritos ao Mundial de 2014 aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade. Aproveitando as instalações da Academia de Futebol do Palmeiras, a seleção da África do Sul também realizou mais um treino. Para surpreender o Brasil, os Bafana Bafana vão entrar em campo com 2 novidades. Uma no comando técnico e outra na equipe. Veja com Alexandre Silvestre. Agilidade, os sul-africanos têm de sobra. Jogo de cintura mais do que importante no futebol. O que falta para eles, além da disciplina tática, é a finalização certeira para colocar bolas na rede do adversário. Opinião desse jornalista estrangeiro que veio acompanhar o amistoso diante do Brasil, sexta que vem, no Morumbi. A partida marcará a estreia do novo treinador. Sir Gordon Igzand iniciou a carreira nos anos 90 e foi o primeiro campeão da Liga Sul-Africana. Trata-se do único técnico daquele país a conquistar o título por 4 times diferentes. E parece bem empolgadinho com a oportunidade de comandar a seleção dos Bafana Bafana. O professor afirma que é o início de um trabalho, com muitos jogadores novatos. A meta é preparar a equipe para a Copa Africana de Nações em janeiro do ano que vem. Sobre os anfitriões, Mr. Gordon respeita o talentoso Neymar, mas não fará marcação individual no garoto, pois outros 5 ou 6 podem desequilibrar. E alerta, apesar dos desfalques por lesão de alguns titulares, entre eles o capitão Pienaar, meu time também merece atenção. Técnico novo, novos jogadores e um velho ídolo foi convocado. McCarthy, atacante, aos 34 anos, fazia 2 que não defendia a pátria, está de volta. O atacante veterano Benny McCarthy, que jogou por muito tempo na Europa, campeão da Liga dos Campeões pelo Porto em 2004, não defendeu a seleção na Copa da África porque o então técnico Carlos Alberto Parreira preferiu descartar um atleta polêmico e fora de forma, gordinho. Perguntei ao senhor Gordon se McCarthy começa jogando amistoso contra a gente. É uma possibilidade, digamos de 50%. Tenho também opções mais jovens. Tchabalala, por exemplo, é perigoso, não pelas trancinhas, e sim porque, além de veloz, é um predestinado. Fez o primeiro gol do Mundial em 2010 e que golaço! Em casa. A respeito da desconfiança da torcida brasileira e da falta de identidade da nossa seleção com o povo, o treinador brinca. Se dermos algumas camisas, talvez torçam por nós.
É provável. O detalhe é o seguinte, o senhor Gordon, ele tem razão quando diz que não adianta fazer uma marcação individual no Neymar, seria uma grande bobagem. Ele vai tentar, nesse início de trabalho, pensando na Copa de Seleções da África, fazer o tradicional, arrozinho com feijão, se defendendo e jogando no erro da seleção brasileira. O Brasil, obviamente, vai vir para cima, né? Tem que tomar atenção com esse Chabalala, que não é bobo. Então, né, os sul-africanos podem aí complicar a vida da seleção brasileira desde que o Brasil permita isso. No mais, é uma seleção só jogando. É uma seleção. Em condição natural, Celso, Brasil e África, já o Brasil é favorito. Imagine a seleção da África no início de preparação para a Copa de Seleções Africanas. Então, o Brasil é mais do que favorito nessa sexta-feira. Aliás, vamos fazer uma cobertura completa, né? Os bastidores, vestiário, chegada da torcida do estádio, enfim, cumprindo o nosso papel na próxima sexta-feira, Celso. Concordo com você, o favoritismo é da seleção brasileira. A África do Sul está começando um trabalho, não fez uma boa Copa do Mundo, está fazendo passa por uma renovação, tem alguns atletas que lá já estavam, o Macate é bom jogador, e sobre os ingressos, a gente começou o programa falando sobre isso, aproximadamente 30 mil ingressos já foram vendidos. Quer dizer, não vai ser estádio lotado, mas é um público razoável, superior à média, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Bom, estamos falando de seleção brasileira e já tem Brasileirão aqui no Gazeta Esportiva. Para aquecer, a nossa enquete é sobre a rodada deste meio de semana. A pergunta é: qual será o resultado da partida entre São Paulo e Internacional? Vitória do Tricolor, empate ou vitória do Colorado? São Paulo. Os dois times estão desfalcados, mas o São Paulo tem Luiz Fabiano, que é um dos artilheiros. Se pôr na ponta do lápis, o Inter está mais do que desfalcado, está arrebentado. Além de jogadores na seleção brasileira de outros países, tem jogadores contundidos e o São Paulo tem a ausência do Lucas, mas o Inter vem bem meia bocaça. Por isso eu acredito numa vitória do São Paulo. Também, você, Mi? Acho São Paulo. Resultado no final do programa de hoje. Combinado. Se o Brasil não tem competições oficiais até a Copa das Confederações do ano que vem, os outros países sul-americanos ainda estão na briga por uma vaga no Mundial de 2014. Confira. Enquanto a seleção brasileira faz a preparação para o amistoso contra a África do Sul nesta sexta-feira, outras seleções sul-americanas terão compromissos sérios também nesse dia. Esse é o caso do Paraguai. A equipe faz péssima campanha nas eliminatórias até aqui. E para complicar, o adversário é a Argentina. Argentina é um rival de muitíssimo cuidado, sem dúvida que isso não é o melhor. É um rival no qual temos que tomar cuidado, não só nas eliminatórias, mas em nível mundial. É um time muito forte. Eles têm jogadores de extrema qualidade. Por isso temos que nos preparar, disse o goleiro Justo Villar. Já o atacante Roque Santa Cruz se apega no retrospecto e diz que o Paraguai sempre faz grandes jogos contra a Argentina. Depois de Messi e companhia, os paraguaios encaram a Venezuela na próxima terça-feira. E falando no melhor jogador do mundo, ele foi escolhido para dar entrevista após o treinamento de ontem em Buenos Aires. Depois de um começo instável, a Argentina está em terceiro lugar nas eliminatórias com 10 pontos, 2 a menos que o líder Chile. Sabíamos que teníamos que fazer um cambio depois do partido de Bolívia por resultado, por juego. Tínhamos que mudar as coisas depois do empate com a Bolívia e conseguimos. Ganhamos a Colômbia e vencemos jogos consecutivos, o que fazia tempo que não acontecia. Além disso, tínhamos que empolgar nossos torcedores com os resultados e bons jogos. Hoje eles estão com a gente e esperamos continuar fazendo boas partidas, disse Lionel Messi. E para você, torcedor palmeirense, que já estava com saudade do atacante Bacos, ele também falou sobre o duelo diante do Paraguai. Pela primeira vez na seleção, o Pirata disse que a Argentina tem um ótimo grupo. No entanto, a partida será difícil devido à experiência dos jogadores que estarão do outro lado. Bacos completou dizendo que o time deve aproveitar que a equipe conta com quase todos os titulares para buscar a liderança da competição. Na segunda posição das eliminatórias, o Uruguai pega a Colômbia fora de casa. Uma vitória e um tropeço dos chilenos colocam a equipe de Oscar Tabares como líder da competição. Mas a partida desta sexta-feira será bem complicada. Um equipe jovem que tem muito bons jogadores de futebol. É uma equipe jovem, que tem bons jogadores. Outros também com muita experiência. Será um jogo difícil com duas seleções querendo fazer o melhor, disse Diego Forlan. Pensar qual é a falência é difícil dizer, não? O Uruguai tem 4 pontos a mais que a Colômbia. Por isso, um mau resultado celeste pode dar a chance do adversário encostar na tabela.
Porém, existem outras coisas que preocupam a cabeça dos jogadores. Como sempre, a eliminatória sul-americana é tão dura porque te planteia. Como sempre, as eliminatórias são muito difíceis, não só pelas partidas no campo, mas também pelas condições climáticas que encontramos. Temos que estar preparados, não só técnica e fisicamente, mas também com o psicológico em dia. Vamos nos preocupar primeiro com a Colômbia e depois com essas questões, completou o zagueiro Diego Lugano. Evidentemente, preocupar-nos primeiro por el bom equipo de Colômbia, antes que por el fator climático. Diego Lugano, que não foi inscrito para a Liga dos Campeões da Europa para defender o Paris Saint-Germain. E a imprensa europeia, especialmente a francesa, dá como grande a possibilidade dele defender o São Paulo no ano que vem. Portanto, na lista São Paulina para 2013, o zagueiro Diego Lugano e também o Kaká, que está no Real Madrid, mas não vem sendo aproveitado pelo José Mourinho. Aí nesse momento eu acredito que daria muito mais certo o próprio Lugano do que o Kaká. O Kaká vem de 2 lesões complicadas, né? Mas o Lugano eu acho que ainda pode, até pelo estilo de jogo dele, um cara muito determinado, muito raçudo, viria para ajudar o São Paulo. E não tem mais espaço mesmo no Paris Saint-Germain, como o Celso disse, não foi inscrito pelo Paris para a Champions League, para a Copa da Europa, que é o principal torneio, então já sinaliza que ele é o 4º zagueiro, chegou o Thiago Silva, tem o Alex e Santos, o Paris Saint-Germain, então o Lugano vai procurar novos ares. Na Europa me parece o mercado um tanto quanto difícil para ele, e por isso esse noticiário, que nem é aqui do Brasil, é um noticiário que vem da Europa, dá conta realmente de que o destino do Lugano pode ser o São Paulo na próxima temporada. Acho que se vier, é um bom reforço para o tricolor, apesar da idade. Falando em seleções, a FIFA divulgou hoje a atualização mensal do ranking de times nacionais. O Brasil subiu uma posição, mas continua fora do top 10, hein? Confira. A Espanha mantém a liderança com 1.617 pontos. Logo abaixo está a Alemanha com 1.437. A Inglaterra está em terceiro com 1.274, seguido por Portugal com 1.232 e Uruguai com 1.217. A Itália é sexta colocada com 1.174 e a Argentina em sétimo com 1.121 pontos. No oitavo está a Holanda com 1.044, enquanto a Croácia, nona colocada, está com 1.020 pontos. Em décimo figura a Dinamarca com 1.006 pontos. Brasil aparece apenas em 12º lugar com 996 pontos. Em 12º, não dá para apontar a seleção brasileira para favorita em qualquer competição. E essa posição não se deve ao Mano Menezes. Ele tem a responsabilidade dele, claro, mas a safra que nós temos hoje é uma safra muito aquém, longe do que nós já tivemos no passado. Eu estou aqui ansioso para saber se o Garrafa vai fazer aquela tradicional pergunta. E a Argentina está onde mesmo? Mas eu diria, a Argentina é a 7ª colocada e nós, infelizmente, estamos em 12º lugar. Apesar que esse ranking da FIFA vale muito pouco, mas ele espelha a realidade entre Brasil e Argentina. Eu te dizia semana passada, vou ter que tirar o chapéu para vocês. Vocês estão vivendo um melhor momento. Quando vocês amargaram na Copa anterior um péssimo momento, vocês vivem agora o aproveitamento daquele trabalho que foi feito pelo Maradona. Não é? Lá vocês comeram grama e agora vocês têm uma base de seleção, coisa que o Brasil não tem. O Brasil está fazendo um processo de revolução, o Mano está tendo dificuldade sim nas peças, mas entendo que o trabalho do Mano poderia ser melhor. E lamentavelmente não vale muita coisa, né? Vamos ver então como é que vão ser os amistosos aí, o torneio das Américas, vocês tomaram um cacete nosso ano passado. Esse clássico das Américas. Clássico das Américas. Vamos ver. Mas tudo bem, vamos lá, é nós contra vocês, né? Detalhe, então vamos lá, vamos ver como é que vai ser escalados jogadores que atuam no Brasil e na Argentina. Vamos postar um almoço nesse aí caso, no a base argentino? brasileira está aqui. Ele já perdeu um almoço essa semana aí. Se o Brasil ganhar, você paga o almoço no argentino. Ah, é verdade. Ganhei um almoço. Se o Brasil ganhar... Não vou torcer contra o Brasil. Não acredita. Quem não vai torcer contra o Brasil? Vai torcer contra a Argentina ou se é a Argentina, todo mundo já sabe, pô. Você lembra que há algumas semanas falamos que o Usain Bolt tinha o sonho de ser jogador de futebol? Pois esse desejo pode virar realidade e no clube do coração dele, o Manchester United. Quem abriu as portas para o homem mais rápido do mundo foi o treinador dos Red Devils, Alex Ferguson. Ele abordou o assunto na coluna dele na revista oficial do Manchester. A partida em que Bolt defenderia o Manchester seria um amistoso beneficente contra as lendas do Real Madrid, jogo que deve acontecer em junho do ano que vem. Recentemente, logo após os Jogos Olímpicos em Londres, o jamaicano foi homenageado no estádio Old Trafford
Trafford e assistiu a primeira vitória do time no campeonato inglês. Celso, com o Bolt no time, velocidade não vai faltar ao Manchester, hein? Velocidade que não falta ao futebol inglês. Quer dizer, já é naturalmente um futebol muito rápido. Agora, com o Bolt em campo, tende a ser ainda mais rápido. Eu, sinceramente, estou ansioso para vê-lo em campo. No atletismo ele é uma lenda, isso é indiscutível. No futebol ele vai buscar o seu espaço. Mas acho que, por que não? Ele pode ser bom em 2 atividades, que ele brilhe no futebol. É uma jogada total de marketing, eu acho extremamente válido, né? Cada um faz o marketing com aquilo que acha melhor. Por exemplo, o Manchester quer fazer com o Usain Bolt e o Corinthians fez com o Zizal. Igualzinho. Não é? Então, não, mesmo nível. Mesmo nível. Não é? Marketing é marketing. Então, ou seja, eu acho que é uma bela estratégia. Cada um faz o departamento que escolhe lá, a direção de marketing. A única coisa em comum entre os dois é a lenda. É brincadeira, né? Aliás, o Zizal vai ficar no banco hoje, nunca jogou. Isso é o anti-marketing, né? Mas tudo bem, vamos lá. Amanhã, ao meio-dia, começa a programação esportiva da TV Gazeta com o Super Esporte. Tiago Oliveira mostra os destaques desta quinta-feira. Turma do Gazeta Esportiva, Super Esporte desta quinta-feira vai trazer os gols de mais uma rodada do Brasileirão, com destaque, obviamente, para São Paulo, que encara o Inter, e o Corinthians em Floripa. Vamos saber as novidades do Palmeiras, que luta para sair da zona de rebaixamento, e a seleção brasileira treinando em Cotia. Espero por vocês meio-dia com o nosso Super Esporte. Fala, Celso. Queria mandar um abraço pro Adriano Coelho, que me mandou um livro interessante, Os 100 Maiores Jogos do Brasileirão. Foi lançado nesta semana e vou conferir com muita atenção. Muito obrigado. Recadinho, siga o Gazeta Esportiva no Twitter, endereço twitter.com/gazesportiva, e tem o @OsmarGarrafa, @CelsoCardoso, @MicheleGianella. E é sempre bom lembrar que você pode acompanhar o Gazeta Esportiva ao vivo no site gazetesportiva.net e rever as edições do programa no nosso canal no YouTube, endereço youtube.com/gazetesportiva.tv. E atenção! Já estão abertas as votações para o melhor prêmio do futebol brasileiro, o Troféu Mesa Redonda, até dia 11 de novembro. Você pode escolher a sua seleção do Campeonato Brasileiro. 3 jogadores serão indicados em cada categoria e uma comissão de jornalistas de todo o Brasil vai escolher os melhores. Endereço para votar, Garrafa? Qual é? www.troféumesaredonda.com.br. Escalhe o seu time campeão. Já votou, Celso? Não, mas vou votar. Ou seja, já pode votar. Então, já pode votar. A pergunta dela, não sei porque é uma pergunta que vale. Né? Pode votar, mas é que ainda não tem. Mas você já entrou no site? Tenho dúvidas. Entrou no site? Para ver como você está. Mas a pergunta não é sem propósito, eu vejo todos os dias aqui no... Você entrou no site do Troféu Mesa Redonda? Olha a mão dela. Não, ainda não. Então entra agora, você está esperando o quê? Tá bom. Entra aí. Todo mundo de iPad aqui não entra. Mandou, tem que entrar, isso aí, Michele. Vai ver, amanhã eu vou fazer chamada. Você já entrou? Lógico, tô aqui conectado, inclusive. Muito bem. Tô até pensando em votar hoje. Mas o Celso Cardoso vai esperar um pouquinho, né? Mas a pergunta dela tem... É válida, tem fundamento. Claro, tem fundamento. Pra você que gosta de futebol, tem um lance imperdível agora. Eu tô falando do combo 3 em 1 da Vivo. Olha só, por apenas R$ 129,80 por mês, você tem Vivo Speed 20 mega, que é a internet com o dobro de velocidade da concorrência, mas pelo mesmo preço, vai baixar tudo que você quiser em altíssima velocidade. Vai entrar lá no site do Troféu Mesa Redonda, ver todos os vídeos, tudo em alta velocidade. Tem também a Vivo TV, com 28 canais em HD. São 10 canais só de esporte. Gente, você não vai perder nenhum lance. E no Vivo Fixo, você monta o seu plano de acordo com as suas necessidades. Ligue agora e ainda leve Telecine e HBO grátis por 30 dias. Imperdível. Assine já o combo 3 em 1 por apenas R$ 129,80 por mês. Na Vivo é assim, não tem fidelidade nem multa. Ligue 10315, repetindo 10315. Isso mesmo. Vamos para um rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho você vai ver como o São Paulo está se preparando para o jogão contra o Internacional daqui a pouco no Morumbi. Time misto ou reserva? Não importa, hein? O Corinthians está pronto para vencer o Figueirense em Florianópolis e no Verdão. Lateral Leandro é apresentado no Palmeiras e agradece a forcinha que teve no Mesa Redonda. O Mesa Redonda é o futebol debate preferido da torcida. O debate é acalorado, do jeito que o brasileiro gosta. Aqui o telespectador revê os grandes lances e fica por dentro da rodada.
A gente discute as polêmicas e fala abertamente do jeito que tem que ser. Tudo isso com a presença de convidados especiais e a participação do telespectador. Mesa Redonda, todo domingo, 9:30 da noite. Este é Sandoel, vencedor da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, com 3 medalhas de ouro. 3 vitórias que o levaram mais longe ainda, a universidade. Mudou muito minha vida. Quanto a essa perspectiva de futuro que essas Olimpíadas dão pra gente. Ela não mostra que a gente também é capaz de chegar onde os demais chegam. Todos os alunos que foram envolvidos com as competições de matemática não tiveram nenhuma dificuldade para ingressar na universidade. Hoje, Sandoel serve de exemplo para estudantes mais novos na sua cidade. Eu vi que aquela matemática, além de ser diferente da didática, era mais interessante e que eu era bom nela. As provas da segunda fase da OBMEP estão chegando. Elas serão realizadas em todo o Brasil no dia 15 de setembro, sábado. Verifique os locais das provas em www.obmep.org.br. Participe e mostre sua vontade de ir ainda mais longe. Ministério da Educação, Governo Federal. Ainda bem que existe o sol, apesar da escuridão. Gianas S50 vem, Gianas S50 vem, Gianas é o cara da educação. Como prefeito de São Paulo, darei um verdadeiro choque de investimento na educação municipal, valorizando o magistério e oferecendo qualidade de ensino nas nossas escolas. Gianas S50 vem. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Ele fazer uma arrumação, uma maquiagem. A Zurna que vai falar a verdade. Vote Levi Fidelis, 28 PRTB. Olha aqui para as pesquisas. Dia de eleição, para mim, é um dia especial. Ainda mais depois que a Justiça Eleitoral deu condições para que as pessoas portadoras de necessidades especiais tivessem livre acesso à cabine de votação. O mais importante é não deixar de votar, porque a gente é tão cidadão quanto qualquer outro eleitor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Boa noite. Veja em instantes no Jornal da Gazeta. Julgamento do mensalão. Ministro Lewandowski absolve 2 réus ligados ao Banco Rural. Ministra Rosa Maria Weber condena 3. Levantamento mostra que o Brasil é o 2º maior consumidor de cocaína e crack do mundo. O país teria 3 milhões de usuários das drogas. Começam as obras no aeroporto de Cumbica para a construção do novo terminal, que terá capacidade para atender 12 milhões de passageiros por ano. E ainda, terremoto de 7,6 graus na escala Richter atinge a Costa Rica. Pelo menos 2 pessoas morreram. Uma ameaça para o futuro dos tubarões na costa brasileira. A prática ilegal do finning, retirada da barbatana do animal, ainda é comum entre os pescadores. O Jornal da Gazeta começa logo mais, às 7 da noite, logo depois do Gazeta Esportiva. Até já! Vamos falar de tênis. São Pedro resolveu dar uma tumultuada no Aberto dos Estados Unidos. A chuva que cai sobre Flushing Meadows desde o fim da tarde de ontem atrasou toda a programação do torneio. Antes da chuva interromper definitivamente os jogos no complexo de Flushing Meadows, em Nova York, o espanhol David Ferrer conseguiu avançar às quartas de final ao bater o Francis Richard Gasquet por 3-0. Parciais de 7-5, 7-6, com 7-2 no tie-break, 6-4. Depois disso, a chuva não permitiu que os demais jogos fossem concluídos. O confronto entre o argentino Juan Martín del Potro e o norte-americano Andrew Roddick foi interrompido no início do tie-break do primeiro set. Outro jogo adiado, mas ainda no segundo game da partida,
foi entre o sérvio Novak Djokovic e o suíço Stanislav Wawrinka. E quem se deu bem, graças à chuva, foi a russa Maria Sharapova, que perdia por 4-0 para a francesa Marion Bartoli, quando o confronto foi interrompido. A musa das quadras voltou hoje ao jogo com um rendimento bem melhor e conseguiu virar o placar. 2-1 para a Sharapova, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-4. Na semifinal vai encarar a bielorrussa Victoria Azarenka, líder do ranking mundial. Jogos Paralímpicos de Londres. Ontem no atletismo, Jonathan Santos ficou com o bronze no arremesso de disco na classe F40. Hoje o Brasil emplacou um pódio triplo na final dos 100 metros rasos femininos na classe T11. Terezinha Guilhermina ficou com ouro e com recorde mundial. Jerusa Santos levou a prata e Júlia Santos o bronze. Medalha de ouro inédita veio na esgrima de cadeira de rodas categoria B. Giovanni Silva Guissoni venceu o esgrimista de Hong Kong na final e entrou para a história do esporte paralímpico. O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking de medalhas com 12 de ouro, 8 de prata e 5 de bronze. O dia foi de homenagens na Alemanha. Há 40 anos acontecia um dos momentos mais tristes da história do esporte mundial. Em 5 de setembro de 1972, terroristas do grupo Setembro Negro invadiram o alojamento da delegação de Israel nos Jogos Olímpicos de Munique, mataram 2 atletas e fizeram outros 9 reféns. Eles exigiam a libertação de 232 prisioneiros palestinos. Depois de negociações sem sucesso, a polícia alemã tentou surpreendê-los na tentativa de fuga na base aérea da cidade, mas o plano deu errado. No tiroteio, morreram os 9 atletas reféns, 5 terroristas e 1 policial alemão. Hoje, parentes, políticos e sobreviventes da tragédia se reuniram na Vila Olímpica, onde aconteceu o sequestro, e na base aérea, onde ocorreu a tragédia, para prestar homenagem às vítimas com flores, velas, orações e discursos. Depois do ocorrido, a segurança passou a ser uma das principais preocupações dos organizadores dos Jogos Olímpicos. Foi uma página triste da história dos Jogos Olímpicos e as homenagens são justas. É ruim lembrar tudo o que aconteceu, mas isso sirva de exemplo até para que sempre nos Jogos Olímpicos a gente tenha o devido cuidado para evitar ataques terroristas. A Série B teve rodada completa ontem. Em Salvador, o líder Vitória empatou com o segundo colocado Criciúma. O São Caetano venceu fora de casa e entrou no G4. América Mineiro e Paraná empataram em 0-0, mesmo resultado de Goiás e Ceará. Em Arapiraca, o Asa goleou Ipatinga por 3-0. O Barueri perdeu do ABC em Natal e continua na lanterna da competição. Veja os gols. O Avaí recebeu o América Potiguar, que saiu na frente com o Isaac aos 4 minutos de cabeça. 1-0. Kleber Santana empatou o jogo 4 minutos mais tarde, aos 8, golaço, 1-1. Bruno Silva virou a partida aos 21 minutos, Avaí 2-1. Outro golaço. Mas Netinho, no segundo tempo, aos 18 minutos, deixou tudo igual. Avaí 2, América de Natal também 2. Mesmo placar de Vitória e Criciúma que jogaram na Bahia. Zé Carlos fez 1-0 para o time catarinense. William deixou tudo igual aos 27 minutos de jogo, no rebote do goleiro. Luca, no minuto seguinte, colocou o Criciúma de novo na frente, 2-1 sobre o Vitória. Mas Elton, ex-Corinthians, usou a cabeça para deixar tudo igual, 2-2 placar final. O Guarani recebeu o Joinville em Campinas e a equipe catarinense fez 1-0 com o Ricardinho, logo no comecinho do jogo aos 7 minutos. Rafael Costa, no segundo tempo, aos 36 minutos, deixou tudo igual, 1-1. E de pênalti, nos acréscimos da partida, aos 46 minutos, Júnior Negão garantiu a vitória de virada do Bugre, 2-1 Guarani. Mesmo placar da vitória do ABC de Natal sobre o Grêmio Barueri. Ayrton fez 1-0 ABC. André Luiz de cabeça deixou tudo igual, 1-1. Mas Ederson, logo no comecinho do segundo tempo, no primeiro minuto, marcou este golaço e definiu o placar. ABC 2-1.
O Bragantino recebeu o São Caetano, dirigido por Emerson Leão, que fez 1-0 com Danielzinho. Lincoln empatou para o time da casa, 1-1. Aí o São Caetano fez 2-1 na segunda etapa com Moradei. E fez o terceiro com Marconi aos 33 minutos, 3-1. Ameaçado pelo rebaixamento, o Bragantino diminuiu com a Cleison cobrando falta. E ficou nisso. Bragantino 2, São Caetano 3. Guaratinguetá fez 1-0 sobre o CRB com um alemão de pênalti. Aí apareceu o Edson, que de cabeça empatou o jogo, 1-1. E ainda no primeiro tempo, o mesmo Edson definiu o placar. CRB de virada, 2-1 sobre o Guaratinguetá. Além de São Paulo Internacional, Figueirense e Corinthians, mais 6 partidas acontecem esta noite pela 22ª rodada do Brasileirão. Confira onde e contra quem o seu time vai jogar. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, o Flamengo encara a Ponte Preta em Volta Redonda. O Náutico tem pela frente o Vasco da Gama no Estádio dos Aflitos. O Bahia joga contra o líder Atlético Mineiro no Pituaçu, enquanto a Portuguesa enfrenta o Curitiba no Canindé. Às 8h30 tem Grêmio e Atlético Goianiense no Olímpico. Às 10, o Cruzeiro encara o Botafogo no Estádio Independência. O Corinthians visita o Figueirense no Orlando Scarpelli. E o São Paulo faz o confronto diante do Internacional no Morumbi. Amanhã, às 9 da noite, o Fluminense mede forças com o Santos no Engenhão. E fechando a rodada, o Palmeiras pega o Sport Recife no Pacaembu. O Palmeiras busca no passado a solução para resolver os problemas que vem enfrentando no presente. Depois das voltas do meio-campo Correa e do atacante Obina, agora foi a vez de repatriar o lateral Leandro, que saiu em 2009 e foi oficialmente apresentado nesta manhã. Felipe Sboril. Estamos de volta com Mesa Redonda. O Mesa Redonda está dando sorte. É só o pessoal sentar na cadeira que consegue uma ajudinha especial. Nessa cadeira onde você está sentado, semana passada estava o Jorginho desempregado. Hoje, bom, algumas horas depois, ele era técnico do Bahia. Ele já socou o Santos dentro da Vila com o Neymar e tudo, e hoje socou o São Paulo. Não faz nem uma semana. Ele, 12 horas depois de estar empregado, já meteu o coco no. Então, é só aguardar um pouquinho. E aí, Jorginho, alguma coisa? Falou, nada, agora é fria, e tal. Aí no outro dia, seu traíra. Isso é gente boa, hein? Aconteceu agora, pode esperar que você vai ver. Não vai demorar muito. Semana que vem nós vamos botar gol de bicicleta, tem que saber como é que é o negócio. E olha que funcionou de novo. No último domingo, o Leandro esteve em nossos estúdios. E nesta quarta-feira, olha só onde ele estava, sendo apresentado no Palmeiras. Até o Flávio lá, né? Agradecer ao Flávio lá, ao Godoy, ao Basílio. Falaram da cadeira, né? Que o Jorginho teve lá, sentado lá e logo saiu. Foi pro Bahia. Então, coincidência acontece. Mas eu acho que já tinha alguns boatos voando assim, por alto, né? Um passarinho verde. Mas eu acho que foi legal, foi bacana. E feliz. Depois o Godoy vai ter que pagar em um almoço aí, né? Que ele tá devendo. Depois de deixar o Palmeiras em 2008 com o título paulista, Leandro teve passagens pelo Fluminense, Vitória e Atlético Mineiro. Não disputa uma partida oficial desde o final do ano passado. E para ele, entrar em forma não vai ser problema. Eu não tenho problema não, eu acho que se eu falar pra você que são 2, 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, eu não sei. Acontece que estou muito tempo sem jogar, mas o meu pensamento é sempre que for preciso e o professor for querer me utilizar, eu vou me doar ao máximo para poder dar conta do recado e poder ajudar meus companheiros. Mal chegou, já tem que assumir a bucha que representa a zona de rebaixamento. A pressão também vale para quem está chegando. Não, eu já entro na pressão porque eu faço parte do grupo do Palmeiras. Então estou no mesmo barco que meus companheiros. Leandro é um cara experiente, tem 33 anos e sabe. Nesse momento é preciso ter calma e esquecer a ansiedade para deixar o mais rápido possível a zona da degola. A ansiedade em qualquer trabalho ela vai te atrapalhar. Eu mesmo sou ansioso demais. Quando vi a oportunidade de vir pro Palmeiras, eu tava na ansiedade. Então nós ali dentro de campo também fica ansioso, querer fazer o gol, querer chegar ali, cruzar a bola,
pro atacante fazer logo. Então a gente tem que ter essa sabedoria ali dentro. Sabedoria dentro de campo para ter a calma e a tranquilidade para finalizar bem. O Leandro é um jogador experiente e sabe muito bem o que está falando. Quem acompanha meu trabalho, são 14 anos só nessa bancada, sempre defendi um departamento de psicologia nos clubes de futebol, em todos eles, sem exceção. E não necessariamente aquela psicologia de resultado, não, uma para traçar o perfil de cada um, para que cada jogador possa se descobrir com a terapia e com o trabalho psicológico. E hoje, claro que o Palmeiras tem problemas, o elenco não é o dos sonhos, não é o melhor time do país, mas também não é um time pior daqueles que estão ali à frente, no caso Bahia, até mesmo Curitiba. Então, o maior problema do Palmeiras hoje é psicológico. É um time que tem conseguido até fazer boas partidas, finalizar. O Palmeiras finalizou mais de 20 vezes contra o Grêmio e não conseguiu fazer o gol, porque está muito ansioso. A situação incômoda tem atrapalhado bastante. E Garrafa, tem a questão técnica, tem a questão física, mas o Palmeiras só vai sair dessa na base da conversa e quando conseguir 2 vitórias seguidas, que aí sim o time recupera a confiança e passa a jogar mais leve. Esse hoje é o maior inimigo do Palmeiras, a falta de confiança. 2 vitórias consecutivas nem tiram o Palmeiras da zona de rebaixamento. Ele precisaria de 2 vitórias consecutivas e torcer moral, por tropeços, né? do Coritiba. A situação do Palmeiras, ela é extremamente complicada. Eu também sou a favor do aspecto psicológico, mas discordo do senhor que hoje o maior problema do Palmeiras é psicológico. Não. O maior problema do Palmeiras é a falta de técnica. Tem um elenco, o Filipão está com sérios problemas, jogadores contundidos, jogadores que ficaram de fora, a falta de qualidade, um elenco reduzido na sua qualidade também. E o Palmeiras não adianta finalizar, mas não fazer. O Palmeiras não tem tido um bom aproveitamento nas finalizações. Então, o maior problema do Palmeiras está na parte técnica. O Palmeiras tem que jogar melhor, ter um melhor índice de aproveitamento nas finalizações. É claro, repito, tivemos aí problemas de arbitragem com o Palmeiras, tem problemas de contusões. O Valdívia joga 1, 2 e fica 4 parada, isso atrapalha. Agora sai o Barcos. Existem outros problemas que acarretam nesse momento ruim do Palmeiras. Mas o maior problema, no meu entendimento, não é o aspecto de ansiedade, o aspecto psicológico. Passa além desse problema, não tenha dúvida. Líder do Campeonato Brasileiro com 44 pontos, o Atlético Mineiro tem sérios desfalques para enfrentar o Bahia daqui a pouco no estádio Pituaçu. Ronaldinho Gaúcho e Júnior César estão suspensos, o zagueiro Hever está com a seleção e a lista não para de aumentar. O Galo Mineiro já superou a derrota para o Corinthians no último final de semana. O técnico Cuca quer agora retornar às vitórias e sabe bem como fazer isso. Importante num campeonato de regularidade é você ter os teus tropeços, as tuas derrotas, os teus empates, mas não perder o nível de jogo. E nós estamos jogando bem, nós jogamos com o Corinthians para ganhar. Perdemos, poderíamos ter empatado ou vencido, foi um jogo bom. O que Cuca ainda não sabe é como escalar o time. Agora, tem outro jogador que se machucou. Não está definido ainda, vou definir, porque me apareceu mais um problema aí com o Danilinho. E aí é o Jô, o Danilinho, o Ronaldinho, o Hever, o Júnior César, mas eu tenho confiança aí no pessoal que for jogar. Eu tenho muita confiança em quem jogar, fazer um jogo bom, tanto quanto quem vem jogando ou até melhor. Para substituir Ronaldinho, o Guilherme foi o escolhido. No lugar de Jô, vai o atacante Leonardo. Richarlison fica com a lateral esquerda e Rafael Marques jogará na zaga. Artilheiro do São Paulo no Brasileirão. Foram 10 gols em 10 jogos, Garrafa. Que legal. Artilheiro do campeonato ao lado de Wagner Love do Flamengo e Fred do Fluminense. Ele é a maior esperança de gols num dos mais importantes clássicos do futebol brasileiro. Veja quem pode ser o cara do jogo logo mais na partida entre São Paulo e Internacional no Morumbi. O técnico Ney Franco recebeu uma ótima notícia antes do jogo de logo mais diante do Internacional no Morumbi. A volta do artilheiro Luiz Fabiano. É sempre bom ter ele dentro de campo, né? Jogador de ensino, uma importância no nosso elenco, vem fazendo os gols que vem nos ajudando bastante. Tá dando um apoio para eles do que precisar dentro de campo, ele está nos ajudando também, que a gente tem grande chance de estar fazendo uma bela partida. O Fabiano é nosso artilheiro, um jogador que faz muita falta na nossa equipe, então quando ele está em campo dá mais tranquilidade para todo o time, põe respeito lá na frente lá, então motivo muito feliz para a gente poder contar com ele de novo aqui. O cara é mesmo um amuleto para o São Paulo. Em 10 jogos que ele entrou em campo,
marcou 10 gols no Campeonato Brasileiro. Um matador nato que, quando não está escalado, faz uma falta, a mesma que Lucas vai fazer nesse compromisso. O meio-campo está com a seleção brasileira e, com isso, Osvaldo irá substituí-lo. Jogador de velocidade que nos ajuda bastante quando está entrando nas partidas e agora está tendo a chance de iniciar com a gente. Essa partida de hoje contra o Internacional é encarada como uma verdadeira decisão aqui no São Paulo. Isso porque as duas equipes, tanto o Tricolor quanto o Colorado Gaúcho, possuem o mesmo número de pontos na tabela, 34. Esse jogo e os dois que vem pela frente aí vai ser de extrema importância agora na reta final do Brasileiro. É jogo de confronto direto, né? E o Inter é a equipe que vem colada com a gente já tem a chance de estar abrindo 3 pontos deles aqui e tá encostando já no G4 e temos de entrar com tudo nesse jogo, não pode deixar faltar esses 3 pontos. No último treinamento antes desse jogo, o técnico Ney Franco preferiu deixar os jogadores mais à vontade, num rachão descontraído que acabou com a vitória do time de Luiz Fabiano. Valeu até uma comemoração à lá Usain Bolt. A mim, gol se comemora como Pelé, como Raí, como tantos outros comemoravam, mas eu talvez porque eu não sei dançar, não sei fazer nada, então para mim o gol é a emoção do momento ali, mas dancinha para mim, gol. Ele faz o Bolt ali. Eles são mais jovens, né? Os jovens têm que fazer dança, essas coisas todas. É isso aí, tem que se movimentar, bicicleta, qualquer tipo de atividade eu acho que é válido, né, Michele? E o detalhe é o seguinte, o Rogério ele tem razão quando ele coloca o jogo dessa noite como uma grande decisão pro São Paulo. É uma grande decisão. Nenhum outro, claro, todo mundo entra para vencer, mas não tem conversa de tentar buscar um empate, tentar arrancar um pontinho. São Paulo tem que se impor hoje, apesar do desfalque que tem, o Lucas, e aproveitar da fragilidade do adversário. O Inter está trucidado, está desfacelado, né? Guinha Azul na seleção da Argentina, Forlan na seleção Forlan na seleção uruguaia, Damião na seleção brasileira, enfim, fora desfalques, contusões. São Paulo não pode pensar em hipótese alguma a não ser uma vitória logo mais e acredito que ela vença. Por isso que eu acho legal o campeonato por pontos corridos. Você tem finais a cada rodada. Pena que a data FIFA não seja respeitada para você ter um São Paulo e Inter com o que há de melhor à disposição dos treinadores. O São Paulo e a Federação Paulista de Futebol foram condenados em primeira instância a pagar a indenização de R$250 mil a um torcedor do Corinthians pisoteado em um clássico entre as equipes em 2009. Além da indenização, o torcedor Eduardo Soares do Carmo de Souza deverá receber uma pensão mensal de R$600 até completar 70 anos de idade. Na confusão, ele perdeu o baço e teve graves lesões no pâncreas. A sentença foi publicada no Diário Oficial. Segundo o juiz que cuida do caso, a falta de segurança no estádio gerou tumulto. O São Paulo deve recorrer, alegando que a briga foi entre torcedores do Corinthians no espaço destinado a eles. Mas só que São Paulo também tem responsabilidade, afinal de contas, o estádio é do São Paulo. O organizador também tem responsabilidade. E tomara que tantos outros torcedores que se sintam lesados façam o mesmo, processar os organizadores. Mesmo com 6 desfalques, o técnico Tite não quer nem ouvir falar em equipe reserva, mistão ou coisa parecida. Com jogadores que já foram titulares, o Corinthians promete fazer bonito e vencer o Figueirense daqui a pouco em Florianópolis. Veja com Garrafa. Edenilson foi um dos destaques do Corinthians na campanha da Copa Libertadores da América. Só perdeu a condição de titular para Alessandro por motivo de contusão. E hoje à noite, contra o Figueirense, ele novamente volta ao time titular. E o momento é de comemorar essa nova oportunidade. O professor sempre fala pra gente, né, que para estar bem preparado para quando aparecer uma oportunidade dessas. Então acho que a gente vem trabalhando e acho que é dar o melhor para poder ajudar a equipe a sair com os 3 pontos de lá. Na partida dessa noite, Edenilson vai ser aproveitado no meio-campo. Para ele, não importa a posição, e sim estar jogando. Tanto nos treinamentos eu sempre estou trabalhando em uma ou 2 funções, então acho que isso até me dá mais chances de ir até para o banco ou até mesmo de jogar uma partida. Mas você chegou a pedir para ele, professor, a partir de agora quero ser lateral? Não falei isso não. Eu falei que estava à disposição dele, onde ele quisesse me usar eu ia fazer o meu melhor para tentar ir bem e dar meu máximo. Além de Edenilson, as outras novidades ficam por conta de Danilo Fernandes no gol,
Guilherme pela direita, Wallace na zaga, Guilherme no meio e Martínez no ataque. E esses que estão entrando na equipe titular comemoram essa oportunidade. Acho que todo mundo gostaria de estar no Corinthians hoje. Então tenho que só agradecer a Deus de ter essa oportunidade e com certeza todo dia aproveitar e mostrar o meu melhor para mim continuar aqui. Porque eu não sou diferente dos outros de ter a vontade de jogar aqui. Ô Guilherme, por acaso nesse novo período de Corinthians aí, alguma vez você passou direto e parou lá no portão da Portuguesa, dá uma distraída? Ou não? Não, entrei no portão certo. Mas toma cuidado pra isso não acontecer, porque às vezes vai no automático, né, cara? Você tá pensando no treino, você vai ver, para lá na Portuguesa. Nunca aconteceu? Não, meu pensamento é aqui agora, rapidinho, o primeiro portão já entra. Bom, tem que aproveitar, né, a oportunidade de jogar, uma vez que o Tite tem a possibilidade de escalar outros jogadores. Corinthians anunciou hoje a contratação de Anderson Polga, ex-zagueiro do Grêmio, campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Para finalizar o acordo, só falta a realização de exames médicos do atleta que estava no futebol europeu e com 32 anos agora vai vestir a camisa do Corinthians. Estava treinando lá no São José de Porto Alegre, né? Estava sem clube, o Corinthians na falta de um zagueiro aposta na experiência do Polga. Fica aí, como dizem, né, os outros aí, uma interrogação, aquilo que o Polga poderá produzir ou não. É uma contratação de risco, custo zero, não tinha outro, vai tu mesmo, né? Vale muito mais pela história dele que pelo momento. Só foi contratado justamente porque estava sem contrato com o clube europeu. Muito bem. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Qual será o resultado da partida entre São Paulo e Internacional? Vitória do Tricolor, 43% dos votos. O programa de hoje termina aqui. A gente se vê amanhã às 6 da tarde. Tchau. E nós no Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Até já. Tchau, tchau. Boa noite. Relembre a trajetória do grande sambista Cartola, no Todo Seu, hoje, 10h40 da noite. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva.